E aí, pessoal, tudo bem? Professor Antônio agora trazendo a prova 4, né, para o cargo técnico de inspeção e instalação júnior, uma prova também bastante comentada aí nas redes sociais e que eu estou trazendo agora a pedido de alguns assinantes do nosso canal. Gente, questões aí para essa videoaula. Estou trazendo 10 questões, as 10 primeiras questões, versando a respeito de mecânica, tá? O perfil dessa prova envolve bastante mecânica, elétrica e química. O nosso objetivo aqui é resolver as provas de mecânica, tá? E algumas de eletricidade, se possível, para a gente revisar e continuar estudando a respeito dos assuntos que caem os mais pedidos na prova da Petrobras. Beleza, pessoal? Então vamos começar com a questão 21 da prova 4, tá? Que é uma questão fácil demais, pessoal, uma questão simples, que versa a respeito das definições, né, do aço e do ferro fundido. Então, no enunciado ele fala: o teor de carbono percentual em massa de um ferro fundido está normalmente fixado na faixa de... Gente, isso é uma coisa que a gente precisa decorar. Os aços são elementos metálicos ferrosos, tá? Cujo percentual de carbono é de 0 a 2%. Os ferros fundidos são elementos metálicos ferrosos que têm o percentual de carbono acima de 2% até 4,5%, que é o percentual comercial dos ferros fundidos. Lembrando que os ferros fundidos podem ter percentuais de carbono até 6,7%, sendo que esse teor de carbono nos ferros fundidos são excessivos. Então, por isso, costuma-se dizer que os ferros fundidos comerciais, que são aqueles vendidos aí para as aplicações que a gente conhece, variam com o percentual de carbono de 2% até 4,5%. Bom, a alternativa trouxe 2,5%, tá? Por quê? Porque o percentual de carbono nos aços pode variar também até 2,5% de carbono. Então, isso também existe. Então, essa questão foi uma questão simples, uma questão fácil de interpretar e que, né, está na definição primária dos elementos metálicos ferrosos, tá? A questão 22 também foi uma questão simples, pessoal, porque é uma questão que versa a respeito das normas, né, das normas dos materiais metálicos com relação à ABNT. Então, essas normas a gente estuda, sim, dentro da parte de tecnologia dos materiais e materiais, e é interessante que a gente saiba, principalmente, os materiais metálicos ferrosos, os aços, que são os mais utilizados, ok? Então, gente, ó, de acordo com essa norma AISI, a ABNT, ela diz que os dois primeiros algarismos se referem ao elemento químico que está adicionado, né, nesse material metálico, ou a aplicação. Então, a gente observa que esse aço aqui, por exemplo, é um aço de aplicação para uso geral, e que tem como componente principal o carbono, tá? Então, esses dois últimos aqui, pessoal, vão ser sempre o percentual centesimal de carbono. Então, 20 que está escrito ali, na verdade, tem 0,2% de carbono, tá? Então, esses materiais aí, de acordo com a ABNT, são descritos através dessa numeração. Tá? Gente, então a alternativa A está incorreta porque não tem 0,4% de carbono, tem 0,2%. A alternativa B, não se trata de um aço para uso geral, é um aço inoxidável da série 304. L significa que é laminado este aço aí, então não é um aço com 0,4% de carbono em peso. O 3130 também não é, porque este aço tem 0,3% de carbono, tá? Finalmente, a alternativa correta é a alternativa D,
onde é um aço 4340 com 0,4% de carbono, e é um aço bastante utilizado para moldes na indústria mecânica, tá? E este aqui também não é, né, pessoal? Porque este tem exatamente 0,35% de carbono, ok? Na número 23, uma questão de tratamento térmico que eu estou sempre falando para os alunos. Pessoal, para vocês memorizarem tratamento térmico com mais facilidade, memorizem o modo de resfriamento de cada um desses tratamentos térmicos, tá? Observem que nesse aqui ele está perguntando a respeito do tratamento térmico de normalização, que é um tratamento térmico que tem por objetivo o refino do grão, o refino da estrutura metalúrgica, que porventura está grosseira, porque esse material foi submetido a uns processos de conformação. Por exemplo, laminação, forjamento. Então, esses processos tendem a aumentar a estrutura grosseira do material. E aí, esse tratamento térmico de normalização tem por objetivo equalizar essa estrutura e refinar os grãos. Então, o tratamento térmico de normalização, ele é feito com resfriamento ao ar. Ok, pessoal? Então, o resfriamento desse tratamento térmico é feito ao ar. Vamos ver em qual das alternativas consta isso. Ó, aquecer o aço por tempo indeterminado no campo austenítico. O que é isso, pessoal? É trazer o aço até essa região aqui, ó, aonde tem austenita. Então você vai aquecer o aço até essa região. Claro, né, pessoal? Depende do percentual de carbono. Mas você vai aquecer esse material até o campo austenítico, que é esse campo aonde tem austenita, tá? Então, essa primeira palavrinha está correta, austenita, tá? Mas você vai resfriar em água com sal? Negativo. Normalização é ao ar. Vai resfriar o óleo? Também não. Gente, a alternativa correta é a alternativa C, porque o resfriamento vai se dar ao ar, tá? Não é até o campo bifásico da ferrita com a cementita, porque esse campo bifásico aí, ele nem existe no diagrama ferrocarbono. E também a austenita com ferrita seria esse campo aqui, ó, que ele está dizendo, tá vendo? Ó, o campo bifásico. Não é porque você tem que ultrapassar a linha GS no diagrama ferrocarbono. Então não pode ser até aquele campo bifásico ali, porque você não vai ultrapassar essa linha GS. Ok, pessoal? Então a alternativa correta, alternativa C. Número 24, a questão número 24, pessoal, é uma questão fácil demais para quem está antenado com os materiais metálicos não ferrosos. Ele está perguntando a respeito do latão. É o nome comercial de uma liga de aplicação muito comum, cujos elementos principais, pessoal, é o cobre e o zinco. Gente, não tem mais o que contestar nessa questão. Não tem mais o que perguntar. Assinala direto aqui, ó, cobre e zinco, tá? Então é uma liga que tem esses principais compostos. Lembrando que o bronze é uma liga de cobre com estanho, ok? Então, a alternativa correta, alternativa B. E a 25, uma questão também conceitual a respeito dos processos de fabricação dos aços. Então, o processo de fabricação do aço vai se dar nos famosos conversores, onde você vai injetar oxigênio no ferro-gusa líquido, e esse oxigênio vai combinar com essas impurezas, inclusive com o carbono, diminuindo o percentual dessas impurezas e do carbono, transformando o ferro-gusa no aço. Então esse processo vai acontecer nessas panelas aqui, ó, tá vendo? Ó? Nesse equipamento aqui que é chamado de conversor, onde você pode injetar o ar ou o oxigênio pelo fundo, pelo lado ou pelo topo. Então existem 3 modos de injeção do oxigênio. Beleza, pessoal? Então você vai injetar o oxigênio no gusa líquido para produzir aço. Então, gente, não vai produzir nem ferro, tá? Nem ferro e nem oxigênio. Negativo. Vai produzir aço. Então, como esse conversor trabalha apenas com a injeção de oxigênio, tá? Ele é, na verdade, um equipamento que serve para refinar
o aço com o oxigênio. Então a alternativa correta aqui, pessoal, é a alternativa A. Lembrando que você pode também fazer esse mesmo processo nos fornos elétricos. Aí vai entrar o processo de arco voltaico, que é onde ele está falando na alternativa B. Por isso que a alternativa B está incorreta. Por quê? Porque é um conversor básico com a injeção de oxigênio. Correto, gente? Pessoal, essa questão 25 foi uma questão versando a respeito dos princípios básicos de fabricação do aço, que basicamente são dois, que é pela injeção de oxigênio e pelo aquecimento nos fornos elétricos ali, que você pode fazer com forno a indução ou a arco elétrico. Beleza, pessoal? Gente, espero vocês na próxima bateria de questões, que vai da 26 até a número 30. Até lá!